Olá, eu sou Yami, do estudante de segundo ano, licenciatura em teatro. Hoje teremos um colóquio que vai falar sobre o Dia Internacional do Teatro. Também será em homenagem ao professor Evaristo Abreu, importante para o teatro moçambicano. Então, se inscreva no canal e fica aqui para ver tudo o que vai acontecer no dia de hoje. Como é que é, pessoal? Meu nome é Juni Dalela, estudante de licenciatura em teatro, segundo ano. Hoje teremos um colóquio, conforme a Olga disse, e estamos aqui a organizar a sala. Eu faço parte da produção e a organização do espaço. Espero que vocês gostem e eu espero também sair daqui com muita informação sobre o teatro moçambicano. Então, fiquem atentos. O teatro, para mim, em particular, é importante porque podemos expressar os nossos sentimentos, podemos fazer coisas, várias coisas, podemos viver histórias dos outros, podemos fazer diversas coisas. Então, para mim é importante. Olá, nós já terminamos de organizar a sala, nem como podem ver. E eu espero que a partir de hoje nós possamos aprender muito mais do teatro. De quem está aqui porque é artista e vem para comemorar o Dia Internacional do Teatro. Muito bom dia a todos! Bom dia! Obrigada. Dia Internacional do Teatro. E para início, ou para dar as boas-vindas, vou convidar a nossa diretora Lucrécia Noronha para dar vou convidar a são tábuas, que eu não trabalho, não falha. Como dizia, vou convidar a diretora Lucrécia Noronha para dar as palavras de boas-vindas. Uma salva de palmas para você. Bom dia a todos. Muito obrigada. Eu estava ali a tentar fugir, não como me chamar. Bem, sejam todos que estão aqui do curso de teatro, também estou a ver pessoas que não são do curso de teatro. Queria agradecer por esta visita aqui à ECA e pedir ao Dr. Gildo, em nome da diretora, que ela não está cá presente, pedir ao Dr. Gildo para vir dar as boas-vindas a todos e falar alguma coisa sobre o nosso Dia Internacional do Teatro. Bom dia a todos. Eu chamo-me Gildo Carlos Macia, sou diretor adjunto para a área de graduação. Estou aqui em representação da direção da escola, então vou apresentar-me. É com grande honra que, em representação da direção da Escola de Comunicação e Artes, me dirijo a esta distinta plateia para declarar aberto o colóquio alusivo ao Dia do Teatro. Hoje, 27 de março, celebramos internacionalmente o teatro, uma das formas mais antigas e resilientes de expressão humana. Mas, na época, escolhemos não apenas a homenagem a um nome individual. Estamos a reconhecer uma geração que levou-nos a refletir o país de diversas formas. O professor Evaristo Abreu é figura central neste movimento, não só pelo vigor da sua dramaturgia, mas pela forma como sempre articulou a prática artística com o rigor acadêmico, formando gerações que hoje ocupam lugares centrais no teatro, na televisão e na sala de aula. A sua trajetória cruza-se de forma indissociável com a própria história do ensino das artes nesta instituição. Agradeço ao moderador, aos oradores que aceitaram o desafio de dissecar este legado, pois é através do vosso olhar crítico que este legado se mantém vivo, não como peça de museu, mas como ferramenta de pensamento para os desafios do teatro moçambicano contemporâneo. Desejo a todos um profícuo debate e estas 2 horas nos ajudem a perceber melhor de onde viemos, para onde vamos, com mais clareza traçaremos os caminhos do teatro que ainda queremos construir. Muito obrigado e declaro aberto o colóquio. Anos após a independência,
um olhar sobre a obra teatral e o percurso acadêmico do professor Evaristo Abreu. E, para dar seguimento, vamos para a catarse 1. Estudo elementar. Para aqueles cuja hora chegou, não é demasiado tarde. Estuda o ABC. Não basta, mas estuda. Não te canses, começa. Não tens tempo de saber tudo. Estás chamado a ser inteligente. Frequenta a escola, desamparado, persegue saber, morto de frio. Empunha o livro, faminto. É uma arma. Estás chamado a ser inteligente. Não temos que perguntar, companheiro. Não te deixes convencer. Compreende tudo por ti mesmo. O que não sabes por ti, não sabes. Confere a conta. Tens de pagá-la. Aponta o teu dedo a cada coisa e pergunta: que é isto? Como é? Então, esse fôlego, escrevi amigo. Enfim, vamos começar. Então, eu não vou começar no dia do teatro, os outros apontados sobre dita, mas eu vou ler o que se chama atriz, estudando muito assim, como antes de tudo isso, essa homenagem que eu tenho para o Sr. Evaristo. Então, os meus juntos, ainda bem que são os meus pais. Eu digo, Sr. Evaristo, como se fosse muito claro. Os nossos corpos nossos, formam um só, o céu azul, dia, tripas entrelaçadas, juntas, fronteiras fluídas, cálice, beijo, os nossos desejos, vida, vista bonita, espumas do mar, 2 anéis no altar, 2 anéis no altar, árvore beijando o vento, morno, tempo, cálice. Vamos só repetir agora. Quando sou permitido sonhar, a vida finalmente poderá despertar para a vida. Pois faço confusão, não é? Mas será pela redundância vida ou pela vida que se expressa com ânsia de ser vivida, vida? Violenta novidade. Ei, vamos lá! O show vai começar. Dispõe-se. Os votos categóricos. Tirem tudo, sem conversinha, passem essa porra, despachem-se, não precisa ter a paciência, calem-se. No segunda-feira, tudo fosse. Ainda te lembras do instante anterior? Não, é tudo efêmero, a dor do outro lado, a escuridão foi erguida em altos muros, muralhas enormes, pés, nada, tudo escuro. Escuro tudo, escuro tudo. Se não são meus, porque é muito caro. Imagine carne, quilos de carne, toneladas de carne, carne aos montes, carne, imagine carne, apenas carne, sopa de carne, seca carne, cheio de carne, veja carne, carne esmigalhada, carne triturada, moída, carne dolor, lágrimas, carne, movimento, dias, semanas, meses, anos, carne. Carne envelhecida, apodrecida, carne. Imagine carne. Não é só carne. Quando sou permitido sonhar o mundo sol, o sol de todos, sol para todos. Sol para todos. Nós faço dias. Não é a escuridão que nos cega. Cega-nos a nós, o sol para nós nunca chega. Cega-nos a fome dos nossos poços, não há sol para nós, chega-nos as sombras da periferia, do esquecimento, chega, o dia chega, não, chega, o verdadeiro que chega, e só quer agora.
não há amanhã aqui. Seremos sempre, se não chega só para que faça futuro, seremos sempre o mesmo. Perpétuo Subro. O pesadelo chega só porque era da aurora, não há amanhã aqui. Seremos sempre, se não chega sol para que faça futuro, seremos sempre o mesmo. Perpétuo Subro, nós criaturas sem voz, tudo longe, o sol. E a voz, onde desabou as nossas lágrimas, amar bastante, somos milhares de botas escancaradas e secas, à espera da compaixão da vossa saliva. Mas prostitutas nos devem beijar. Mas haverá outra alternativa, somos milhares de carências. Não há história para nós choramos nos enganos, não há história, tudo é tudo, engano, tudo é farsa. Nosso frase nos convence. Quando a chuva vier, quando os céus finalmente abrirem seus olhos para nós, quando for chegar a morte, nos cadáveres amontoados uns por cima dos outros, bem a moda de sexo tradicional, quando tudo o mundo e tudo finalmente beijar a cara dos nossos dias, quando tudo isso já podre, Deus cantamos, podre, tudo podre, podre, tudo podre, podre, tudo podre, podre, tudo podre, 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 tudo podre, mama podre, vestido podre, filha de podre, reis podres, tudo podre. O sorriso é colorido, continua, podre. O sorriso é colorido, dentes brancos, amarelos, rodeados, um contraste sempre. Gengivas, a cor da carne, Tudo podre. tudo colorido. Tudo podre. O sol, Podre. o céu, Tudo podre. azul Tudo e podre. o futuro. Abracemos, Deus gente calor dos nossos corpos, e color o amor. Aprendemos o fim, ainda se pode sonhar um mundo sem escombros. Discutimos a diferença, já não se pode conviver com os dinossauros. Habita em nós esta música que é capacitante, nosso único momento de amor, é superador, aprendemos o fim. É urgente fecundar novos sonhos. Pobre, 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 pobre. É urgente fecundar novos sonhos. Eu acho que a mensagem da Roma é essa urgência de fecundar novos sonhos. O que ele vai nos ensinar a sonhar. E estamos aqui na verdade hoje para aprender a sonhar. A tradução, infelizmente, ele partiu um momento muito sombrio da nossa história. Acho que foi o maior golpe que nós tivemos, que foi a manifestação. E ainda mesmo aqui, o resto da vida aqui, o modo dessa conversa que estávamos ligados a essa direção de Deus, essa ideia de teatro moçambicano, da vida livre e Evaristo Sobreu, são praticamente os pioneiros de ensinação em Moçambique. E ainda bem também aqui com a Sra. Maria Carmen. E os nossos oradores. Então vamos começar, acho que já fiz, é dividido demais para ter a sala completa. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. É melhor não usar muito para estar na praia mal disposto. Começa de problema que era gosto. Ok. Também está com o Sr. David. Sr. David, sabe o quê? Eu lembro. Eu não sei. Tá bom. Bom dia mais uma vez. Queria agradecer aqui a presença da família do Sr. Evaristo, da viúva, Mana Rosa, o filho dela. Bem, eu não consigo chamar de Isabel, da cunhada dela, parece mais irmã que outra coisa. Então, a irmã de a Isabel.
Muito obrigado pela vossa presença, obrigado colegas docentes, obrigado estudantes. Nós temos estado a pensar num programa muito grande para acontecer aqui, ficou adiado, e por conta desse adiamento, a diretora do programa, o que nós vamos fazer? Se nós sempre organizamos um colóquio, e quando falamos com o Venâncio, próximo de semana, achamos tudo giro, na verdade. E começou a andar a coisa e fizemos isso à última hora e quero acreditar que terá algumas pessoas, mas assumimos que era uma coisa mesmo da academia para refletir sobre o papel do professor Evaristo na academia das artes. Agora, há muita coisa para se dizer e eu não sei se teria um problema. Hoje é 2016. Toda a vida, uma pessoa de história de séries. Se eu conheço a geração, outra geração da independência, a geração das outras, a independência e se eu tenho sensibilidade de falar com todos com propriedade, e os próprios lembrar, se calhar, que os todos fizeram aquilo que se esqueceram. Foi graças ao seu David. Então, a minha pergunta é: voltamos, retomamos o tempo, estamos em 75. Você como estava? Como? Como estava a receber? Não, aqui está a ver. Está bem para os origens, né? Agora, 75 foi o origens, tinha que dar 15 anos. É isso? Então, daqui eu só tinha 9 anos. Então, estamos em 75. O da vista, estamos em 75. O teatro está a começar, é a independência. O que é a iniciar? O que é o teatro começar nessa altura? Para além de no chão. E eu acho que é um teatro que rimava com o movimento que a Pátria estava a seguir. Era uma espécie de nacionalismo econômico, até nacionalismo cultural, com palavras de ordem nas escolas, nos jornais, de levar do povo, como vamos combater o esconhoca, unidade, trabalho, vigilância, combater o burguês que hoje tem outro nome, né? Porque eles têm outro nome, né? Economia de mercado, né? Mas não é a mesma coisa. Esses é que nós falamos muito, a construção do homem novo, lutar contra o obscurantismo, incentivar a ciência. Foram palavras que passaram um ano, mas ao mesmo tempo feriram os moçambicanos. Porque quem dizia vamos combater o obscurantismo começava a pôr em causa algumas manifestações que eram resultado de alguns rituais. Quem combate o obscurantismo combate ritos de iniciação, combate também o nhão, que para ser praticado era mostrar que as pessoas convivessem com os mortos durante 3 meses, no mínimo. Então havia um bocadinho disso, mas era também um teatro que queria se impor, era um teatro que denunciava. Eu lembro-me de ter lido algo, por exemplo, sobre javalismo, que é uma peça teatral que denuncia o comportamento das pessoas, uma peça escrita por estudantes, e eles fazem essa coisa, não, escrita por estudantes é a comuna. Eles colocam isso e depois 2 dias é censurado. Então, já naquela altura tínhamos esta guerra entre o que a arte inspira a pensar e aquilo que os poderes acham que devem controlar. E foi bom nessa altura, porque enquanto que era censurado, enquanto eram controlados, não deixavam de fazer as coisas. E as coisas foram feitas nos grupos de arte esportivo e cultural, e eles permitiam isso. Os primeiros edifícios foram construídos, seja a rádio, de banco, tinham ali uma coisa como esta aqui, ou se calhar melhor que isto aqui, um anfiteatro. Quer dizer que as pessoas que construíram, as pessoas que projetavam, olhavam para o teatro como um instrumento, como algo. Nessa altura tinha o primo 9, 10 anos. Então ele vai crescer num país que está a começar. Então ele, na verdade, ele faz, vamos dizer, a transição, a primeira infância, num Moçambique novo. Então ele vai crescer num meio
onde há esse sistema de educação, de educação toda, onde há toda uma necessidade de a criança crescer dentro do movimento cultural forte. Então, o Sr. Evaristo vai entrar no teatro nessa altura. Ele entra no Tchova há 50 anos. Eu acho que o Tchova já passou do jogo, né? Mas a ideia é ver um Moçambique que fica independente e logo a seguir entra numa guerra civil e muda muita coisa sobre a percepção das artes. Se estávamos a pensar, por exemplo, numa cultura popular que chegou a ser um mote para o Festival Nacional da Cultura, no ano seguinte, este mesmo povo estava a andar no sentido de não conseguir se unir por causa da guerra. Ficou um desafio muito grande. Entretanto, olhando para algumas das peças que eu assisti, a primeira peça que eu assisti também, que se não foi um Chuva, eu vi uma história de Moçambique ser contada através do jogo de Chuva. Ou seja, ele está aqui no meio entre uma pessoa que tem o passado, entretanto está firme no futuro que Moçambique deve construir. E que para mim era uma grande inovação. Não era só sobre contar história, era sobre pegar um jogo tradicional e torná-lo dramático e contar uma história e trazer por tudo que Moçambique passou através daquele jogo. Como se fosse a tradição do xadrez. Exatamente. E hoje em dia nós falamos muito sobre como o jogo dramático é importante para a educação das pessoas e tudo. E nós fomos fazendo isso. Hoje, quando eu preparo uma aula de drama na educação, preparo uma aula de teatro aplicado, olho para todas as coisas que fizemos antes e digo, uau, essas coisas não tinham teorias, afinal de contas, tinham aqui pessoas avançadas no tempo. Se me permitir, eu acho que eu poderia falar muito sobre o Evaristo, mas eu queria pegar justamente nessa parte. A forma como as coisas foram se montando na minha relação com ele em relação ao teatro aplicado. Quando eu trabalhei com ele pela primeira vez, chamou para trabalhar com ele, era uma peça sobre quem disse nada de especial. Eu quero falar sobre a parte estética no teatro para a mobilização comunitária que ele traz. Não é sobre comunicar para a mudança de comportamento, não é só sobre trazer a mensagem, é sobre levar o teatro na sua essência. A forma como ele arranjou para contar a história de uma família que acabou, toda ela, todos já cantaram um filho triste, vou partir, nada especial, eu tenho ensinamento. Foi a primeira vez, mas logo a seguir voltamos a fazer um trabalho juntos sobre HIV, que era contar a história para os trabalhadores. Hoje chamamos de teatro industrial, não é? E a forma como fomos pegando pequenas coisas e fizemos. Não estava muito preocupado com a mensagem. A mensagem tinha que ser uma consequência de uma dramaturgia que era muito bem construída. E tínhamos muitos momentos de discussão. A última vez, por acaso, disse que o mestre, os discípulos, quando crescem, têm tendência de questionar o mestre. A última vez, nós ficamos a ensaiar, tínhamos alugado um apartamento para ensaiar como projetar a Odisseia. Eu, Isabel, Macarinha, que ia lá disse, quando vai chegar, vamos nos gostar. Esta cena não está a andar, ele não está a perceber. Nós estamos a apanhar o fim. Aí começou a estar, vocês não percebem? Eu disse, não vamos fazer isso aí. Até quando ele decidiu que nos contar que história ele queria contar. E percebemos. E essa coisa de eu olhar para os atores, ver quais são as valências que ele tinha. Ele tinha a possibilidade para escolher qualquer ator para trabalhar comigo. Mas insistiu que iria trabalhar comigo porque ele tentou argumentar, porque eu disse, não, eu não estou a dizer que se existe uma possibilidade, eu já entreguei o teu nome à bolsa, a bolsa está aí, você vem a estudar. E viemos, terminamos e sonhamos, vamos lá transformar as coisas aqui, podemos dar esse curso. Então, quando vocês estudantes de segundo ano chegam, estudam teatro aplicado para depois decidirem se querem fazer o ramo que querem seguir e vão escolher teatro aplicado, saiba que estão a escolher um ramo que Evaristo, Dadivo, Maria Tânia lutaram muito por ele, para existir. E devemos isso a ele. E eu sei que até a última conversa que tivemos,
achava que alguma coisa que podíamos fazer com os estudantes de trama da educação por conta do espaço onde eles estavam a viver. Para mim, essa é uma realidade. Sobre as peças que ele criou, elas são boas, eu falava muito. E tenho tendência de falar daquelas que eu participei. A comédia, o meu celular, uma fuja, o tungazi. Tudo muito bom. Eu não me esqueço de eu sair de Lata d'Água, quem fazia era Matilde de Conjo e como é que é aquela outra atriz? Mas eu saí de Lata d'Água original, que fazia Carla Macetera e Cátia Manjati. E Cátia Manjati? Não, Cátia Manjati, mas Cátia Barati. Eu vi na versão como eu disse. Ele está com o historiador do lado. 2012, 2013, eu vi na Avenida. Eu, na altura, estava a terminar o secundário. Eu andava com mulher absolutivo, sempre fui encontrar absolutivo na zona. Depois que viveram no grupo e tal. E nessa altura, olha só como é que é. Antes de entrar na ECA, o Mambucho aparece no meu grupo, os multiplicadores. Então eu conheço o Sr. Evaristo através do Mambucho. O Mambucho foi-nos dar uma oficina, foi montar um espetáculo com nós. Primeiro foi o Ambrosio. O Ambrosio foi aí, nos deu um ensaio. Assim, trouxe um exercício que nós não conhecíamos. Nós funcionávamos exercícios, nós íamos ensaiar na Alto Maera, na Casa da Cultura, íamos à Casa Vera, e funcionávamos exercícios para os nossos grupos de teatro na zona. Então o Augusto veio e montou um espetáculo com nós como assim, nós fazíamos, nós gerávamos o Hulk, na altura um Chino, e fazíamos teatros tipo para intervenção nas empresas, segurança do trabalho, mas era tipo tudo muito formado, tudo muito facilitado. Né? E tu vieste muito fazer espetáculo com nós. Trouxeste assim, umas folhas, tipo, criaste assim uma instalação. Aquilo foi tão fascinante para mim. Acho que foi até eu decidi, não, vou fazer este curso. Eu andava no Cinza na altura. Então foi assim que eu conheci o Sr. Evaristo. Eu estava a perguntar com o Augusto, porque o Augusto Boal chama isso de multiplicadores, esses coringas que vão multiplicando os métodos que o mestre vai ensinando, e isso vai se ampliando ao longo do tempo. Por isso, talvez, o Augusto talvez seja por ouvido falar. Eu acho que tu tens. Não, mas deve ter sido o último, né? Não, por favor. Não, vamos. Bom, bom dia. Realmente é uma honra estar aqui, longe do professor Vitor, professor Vitor. Então, estou aqui entre os professores e para falar um pouco de Evaristo. É um projeto desafiador. Por hipótese, quando vamos falar de Evaristo, vamos falar a mesma coisa. A conversa vai ser monótona, porque é uma pessoa que acho que sempre deu a mesma face, a mesma energia. Mas eu, talvez, vou falar um pouco como é que eu chego ao Evaristo. Nós fizemos, naquela altura, todo dia, dormir numa avenida, à procura de investigação. Mapeamos os sítios onde o Evaristo ia. Então, conseguimos, finalmente, que ele fosse a Casa Velha para ver a peça. E nesse dia, ele entra para a peça, porque ele era sempre bis. Acho que ficou 10 minutos a ver o espetáculo, saiu no meio do espetáculo, estava ali só a olhar para ele, para controlar as reações, para saber se estava a gostar da peça, se seria eleito ou não. Eu só sei que ele ficou 10 minutos e foi-se embora. Eu disse, olha, acho que parece que não está bom. Mas, para a nossa felicidade, depois fomos escolhidos, fomos para o festival, e no festival tinha um grupo que vinha da Espanha, 100 atores, e nós do Arte Naquele tínhamos muita disponibilidade. Fomos eleitos para trabalhar 5 semanas, aquela semana para montar o espetáculo, montamos o espetáculo, pouco tempo, e teve um grande sucesso. E foi aí o contato com o Evaristo. Mas isso é Evaristo, teatro. Mas eu acho que tenho mais partilha de Evaristo de discussão, pensamento. Acho que fui uma das pessoas que sempre questionou um pouco o Evaristo e discutíamos muito. Mas a coisa interessante, que depois vou falar agora da nossa modernidade, que vamos dizer, não temos dramaturgia, não está nada escrito, temos pessoas extraordinárias e no momento dessa história que vou falar no meio, o fim é que nós estamos em desperdícios. Então, eu
eu vou conhecer o Evaristo na academia, vou conhecer o Evaristo mais na discussão, na paixão de discutir. E as coisas que eu quero partilhar, que tenho aqui nos estudantes, tenho estudantes aqui no meio. Eu acho que o professor Vitor vai mencionar, acho que na aula o professor Vitor dizia que um bom ensinador é depois dos 40 anos, na ideia de que as experiências, as vivências é que tornam alguém, torna com que alguém tenha coisas para partilhar. Então eu acho que Evaristo é uma pessoa muito livre. O preconceito de viver com brancos ou com dinheiro ou sem dinheiro era uma pessoa frontal, livre, e eu acho essa liberdade que fez a sua encenação. O que faz do Evaristo diferente de muita gente dessa geração a geração que nós queremos aqui falar de junto, né? É a personalidade, a simplicidade, a ideia de estar livre e poder partilhar. Para mim é extraordinário o Evaristo, que discute com ele ideias aqui, depois fica ali todo nervoso, e depois veja uma obra, agora falou de Said, veja a sensibilidade, aquele homem todo confuso a discutir, quando vai apresentar um espetáculo, é uma outra face, é outra expressão, é outro poder. Então, eu acho que uma das coisas que, quando me convidaram e sabia que ia estar aqui, eu disse: o que eu vou dizer? Eu acho que sim, vou dizer. Eu acho que se torna um grande homem, se tornas um grande senador, terás coisas para partilhar, terás uma outra sensibilidade. Então, acho que nesta fase, acho que é isto que me ocorre partilhar. E nesse dia, acho que o tema, estamos a falar sobre produção teatral, essas coisas. Ele estava a falar do sonho que ele tinha, assim, de um espetáculo total, de um som, de um espetáculo só de técnica, só de luzes. Porque eu também tinha um lado isso a falar, a gente tinha essa liberdade criativa tão genuína. Era um artista 100%, completamente. Acho que até a Rosa que eu gostava muito a forma como eles expressavam o amor pela família, o amor pelas pessoas. Em todos os lugares em que eu fui, principalmente em Portugal, onde eu estava em Tondela, sempre que vou para Tondela, eu chego lá, todas as pessoas onde me apresentam, eu venho de Moçambique. A primeira coisa que eu pergunto, Evaristo Abreu, o amor que as pessoas têm por ele. Eu não conheço ninguém no mundo, acho que se há pessoas unânimes, é o professor Evaristo. As pessoas mais incríveis, mais generosas. E, acima de tudo, o mestre. O mestre que foi teu colega durante muito tempo, chateou-te bastante, professor Vitor. Ok, está já? Bom dia. É para dar aí, bom dia. Eu vou me levantar. Eu não queria falar sentado. Como está? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema no teatro? O nosso problema no teatro, acho eu, é que nós só falamos e só existimos enquanto o pano está aberto, enquanto o espetáculo decorre. Um filme vê-se 20 anos depois, uma música ouve-se 20 anos depois, e nós podemos ter outra opinião sobre ela. O espetáculo decorre entre o momento em que começa e o momento em que acaba. E ao nós conseguimos falar às pessoas nesse momento, nunca mais conseguimos falar. É por isso que nós somos, talvez, a mais contemporânea de todas as artes. A questão quando falamos do passado, a questão quando falamos do Evaristo, ou quando falamos da geração de jovens,
não é para mim o que é que eu tenho na memória sobre esses tempos, ou o que é que eu tenho na memória sobre isto. Isso não interessa nada. O que interessa é como é que as pessoas que têm hoje 20 anos se vão interessar por isso. E eles se vão interessar por isso. E então, eu tenho que fazer alguma coisa para que eles se interessem, ou não vale a pena recordar. O teatro é a mais efêmera de todas as artes. Existe naquele momento. E ao nós aprendermos a tornar essa efemeridade uma vantagem, a nossa marca, ou não vale a pena. Eu tive isto, podia contar muitas histórias, mas eu há bastante tempo, e depois tivemos para aí 2 anos seguidos a discutir. Depois deixamos de discutir e começamos a trabalhar juntos. Mas a melhor coisa, a melhor história que eu tenho de viver isto é o seguinte: um dia estava a fazer um espetáculo, em Castanha, por acaso, e andava à procura de alguém para trabalhar no cenário, e alguém me apresentou um jovem qualquer que fez o cenário. E fez, eu gostei do trabalho, ia falando de ver isto, ia falando dos ensaios, eu estava doente, nessa altura dos investidos, e não apareceu, depois apareceu no dia da estreia. Eu só descobri que o homem que estava a trabalhar no cenário era o filho do Evaristo nesse dia. Não sabia, eu nunca tinha dito, mas eu sabia. O Evaristo sabia que tu eras filho. A pessoa dizia, ele nunca me disse, ou seja, e foi bom, ele nunca me ter dito, porque eu não contratei por ser filho dele, e ele nunca teve que me dizer porque era filho dele. E portanto, é a melhor história que eu posso contar de Evaristo. Mas, porque eu estava a falar disto do efêmero e tal? Porque uma das últimas coisas que estávamos a trabalhar juntos, no meio do Ivo, a Tália, era justamente como é que tornávamos a história do Santiago uma coisa que interessasse às pessoas que estão hoje vivas. E eu era o Evaristo que estava a escrever esse texto. E até muito pouco tempo antes de morrer, talvez 3 dias antes de morrer, ou 4, não sei dizer, ligou-me a falar disso. E ainda estivemos aí uns 45 minutos a falar disso ao telefone. Porque ele tinha essa noção. Eu tinha a noção de que as coisas só interessam onde nós as podemos fazer. E não tenho ilusões. Não pensem que vai mudar, vai ser assim. Nós temos que andar sempre atrás de hoje. E a nossa arte só existe hoje. Quando o Voltaire era um gajo com muita piada. Era um grande pensador. Um dia estava a morrer, e ele, toda a vida dele tinha sido um blasfemo, iconoclasta, etc. E no dia em que estava a morrer, o padre chegou ao pé dele e disse: meu filho, renuncia ao diabo. E ele respondeu: padre, acha mesmo que é a altura de estar a fazer mais inimigos? E eu acho que esta história nos caracteriza um bocadinho, para falar o seguinte: porque é que nós temos que ter relações com a história, relações com o poder, relações com a política, relações com os negócios, relações com essas coisas todas? Com um só objetivo. É para podermos fazer aquilo que fazemos. Nós precisamos deles. O Alvin também dizia: vêm sempre os homens de talento na Câmara dos Governantes, mas nunca se vêem os governantes na porta dos homens com talento. E é assim. E portanto, o papel da geração de junho é o papel de qualquer geração. Levanta sempre uma questão muito importante e que acho que também preocupava o Evaristo. O teatro serve para alguma coisa ou não serve para nada? E é nesse não servir para nada que está o seu principal sentido. O teatro é uma ferramenta para pôr ao serviço da política, para pôr ao serviço dos negócios, para pôr ao serviço disso e daquilo, ou é uma coisa que serve apenas para as pessoas divertidas, que é direito, não pensarem em nada, o que é o direito, ou pensarem naquilo que está ali, ou porque é que nós temos que achar que o teatro tem que ser uma ferramenta para outra coisa qualquer, não basta ser o que é. Porque é que o teatro tem que ocupar um lugar na cadeia de produção industrial.
não tem que preocupar em lugar na carreira de produção industrial, não é necessário. Por isso que me irrita quando eu falo das indústrias culturais. As indústrias não vão mudar. A cultura não é uma indústria, é um artesanato. Ou seja, é diferente. Não é igual. E, portanto, acho que a melhor homenagem que podemos fazer ao Evaristo é interessar as pessoas de hoje, os jovens de hoje, os nossos alunos, na sua obra. E para isso, para fazermos isso, temos que torná-la contemporânea. Muito obrigado. Só está aqui, só de ensinação, uma atriz que relação com o lugar. Mas não vai, aquela senhora não viu. Não viu depois. Não.
silêncio. Eu não sei o que dizer. Não, eu não sei o que dizer. Eu tenho armas para combater o que está acontecendo. Mas o que? Fecha a mão. Não tenho mais armas. Mais do que esta mão que entrelaça no teu joelho como uma trepadeira frágil e suplicante numa árvore centenária. Não tenho mais armas. Mais do que as poucas memórias que guardo. Porque sou jovem, quase não me lembro de nada. Mas lembro de todas as coisas que me dizias enquanto me sentava no teu joelho e dizia: um dia vai ser feliz. Um dia vais conhecer o mundo. Isto tudo já é teu nome. Você poderá ver tudo, todo canto deste mundo. Mas se me deixares morrer hoje, pai, isso tudo terá sido só mentiras. E eu morrerei sabendo que meu pai é um mentiroso. Pai, por favor. Eu não sou eloquente como dizes, nem corajosa que minha vida, muito menos verdadeira que a minha mãe. Eu não tenho mais armas para combater o que está acontecendo, senão a minha juventude. Eu não quero morrer, não. Não, não, não. Eu não quero, não. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, não. Pai, eu não quero morrer. Eu não quero, não. Eu não quero morrer. Não. Eu não quero morrer, pai. Não, não. Eu não quero morrer. Algumas pessoas que vão falar, nesta vida vive, assim, de toda vez que fechar, nesta vida vive, se tivermos uma palavra. Bom dia a todos. Bom, efetivamente não vim preparado para falar, mas sim para ouvir. Como sabe, o nosso tempo praticamente já passou, mas ao mesmo tempo
temos muita necessidade de aprender com o novo. E esse novo vem com vocês. Bom, posso apresentar um pequeno testemunho meu quando conheci o Evaristo, ainda criança, no Tejoco, portanto, com Pedro Paulo Pereira, que era ensinador e dramaturgo, que também depois seguiu como. Desde essa altura que estabeleci uma ligação profunda com Evaristo, até quando ele partiu, e tínhamos muita coisa em comum, sobretudo o privilegiar o corpo como meio de comunicação, por isso que fez, não sei, peça bailarina, isso? Dançarina, exatamente. Também as pessoas que o conhecem sabem dessa cultura do corpo como meio de comunicação, mas também porque na nossa utopia é que enquanto a palavra, né, pode até dividir pessoas, nós sabemos que quando o Trump fala, quando o outro fala, mesmo quando parece que estão falando a mesma coisa, mas acaba os dividindo. Mas o corpo dá liberdade às pessoas para que cada um interprete aquilo que está a entender através do movimento e do gesto. E nessa altura nós acreditávamos, tal como Evaristo, que o teatro, na verdade, o seu divertir, mas acreditávamos que também na diversão há reflexão. Portanto, o teatro divertia e fazia também refletir. Por quê? Porque acreditávamos que, provocando a reflexão nas pessoas, fazendo com que eles descubram o que está escondido por detrás das coisas a que nós facilmente acreditamos conhecer e aceitar facilmente. Nós gostaríamos que as pessoas começassem a ter dúvidas daquilo que parece que conheciam, para que possam descobrir o que está por detrás, o que está escondido. Por que é que tinha que descobrir o que está por detrás? Porque descobrindo o que está por detrás, ele também adquire uma outra visão, um novo conhecimento que o possa permitir, naquilo que para nós era a grande missão, transformar. Portanto, o fim último do teatro para nós era exatamente poder transformar o transformador, transformar o homem que vai transformar as coisas. Porque, na última instância, o homem em si, o que é? É um produto do meio que o rodeia. E, sendo produto do meio que rodeia, era necessário ter também capacidade de transformar esse meio. E esse processo contínuo é que iria produzir o desenvolvimento. Era esta crença que nós, daquela geração, tínhamos e que nos levou a fazer o teatro, portanto, movido por esta necessidade de transformar o mundo, a natureza, as coisas, portanto, ao seu prazer, mas deixando ao critério, e para isso o homem tinha que ser munido do conhecimento, e o conhecimento principal seria esse, de despertar, para que tenha vontade de descobrir sempre o que está por trás das coisas. É isto que eu poderia dizer, e agradeço por me dar a palavra, não estava preparado, por isso falei de qualquer maneira. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre Vitor Vigo. Obrigado. Bom dia. Falar de Evaristo não é fácil.
Acho que a coisa que mais me marca no Evaristo, acho que é um padrão que ele tinha e que reconheço em mim, que ele era teimoso, e eu sou muito teimoso também. E havia muito tínhamos muitas conversas e discutíamos muitas coisas, e as conversas eram sempre muito fervorosas, porque dois teimosos a discutirem, a coisa ficava às vezes assim, tensa, mas com uma certa harmonia. Mas olhar para o percurso de Evaristo faz-me pensar nessa contemporaneidade que o professor Vitor falava. Acho que Evaristo era e continua a ser uma pessoa muito à frente do seu tempo, continua a ser uma pessoa que às vezes digo que pode ter sido incompreendido por ser tão progressista, e era realmente um homem do teatro. E quando eu comecei a fazer teatro, assim, de forma um pouco mais profissional, mesmo antes de passar pela academia, lembro que tinha essa ambição de trabalhar com aquelas companhias que eram de relevo. E Evaristo estava na minha mira, porque fui ver, ainda muito novo, algumas obras do Evaristo e que eu sentia que tinha uma marca e uma identidade muito presente na forma como criava e construía, e sentia que havia um progresso. Era para mim uma coisa progressista. Quando eu penso, por exemplo, na forma como Evaristo montou Nós Matamos o Cão Tinhoso, acho que me lembro, foi há 20 anos atrás que vi, e não sai da cabeça hoje. E nos últimos anos de Evaristo tínhamos muitas conversas das coisas que eu andava a ver no mundo, nesses festivais que também já existem há muitos anos, e alguns deles ele já tinha passado, que eu sentia essa necessidade de voltar a ver estas obras serem feitas. Ver o Bailarino, por exemplo, ou voltar a ver Nós Matamos o Cão Tinhoso, sair de lá, que eu senti que são obras que eu vejo grandes companhias africanas, principalmente em festivais na Europa, mostrarem a sua marca, né? Os sul-africanos estão lá, os senegaleses estão lá, os congoleses estão lá, mas Evaristo me dá, sempre que eu vi esses espetáculos, eu dizer, nós podemos estar aqui. E podemos estar aqui com essas peças de há 20 anos atrás. Estar aqui hoje, talvez, o convite que eu vinha com a Rita a falar sobre isso, acho que Evaristo nos junta aqui nesta sala, e a sua morte também nos traz essa reflexão para nós pensarmos na memória. Será que nós, enquanto fazedores de teatro, estamos a trabalhar na memória, estamos a trabalhar no arquivo, estamos a trabalhar no nosso repertório? O que serão feitos destas obras de Evaristo, que eu acho que são tão presentes hoje, passado tanto tempo? Sinto que, por exemplo, a forma como ele dirigiu, os textos que ele escolheu, mesmo que fossem de outros autores, era este olhar que Evaristo tinha de olhar e dizer, isto são questões tão urgentes. E Evaristo me vem muitas vezes à cabeça cada vez que eu vou ao teatro nos dias de hoje. Porque eu pergunto, ele tinha uma urgência de discutir as coisas de agora, as coisas que eram urgentes de discutir. E pensar nessa dramaturgia, nessa estética, nessa forma que é só nossa de fazer as coisas. Então, a reflexão que eu faço, estou a ver a Isabela aqui, a Umbeu, estou a ver colegas de Evaristo, é pensarmos em conjunto como é que preservamos a memória das coisas que Evaristo fez. Que destino queremos dar a estas obras que ele criou. Que estes textos, por exemplo, que Evaristo trabalhou, que dirigiu, que essa forma de dirigir seja dada, que não fique, que
como vou dizer, que transborde por outros artistas. Vejo artistas muito jovens que tenham acesso, porque também sinto que ficamos muito presos a esta coisa de que são obras talvez do Beu ou são obras de Evaristo. E Evaristo não era de uma pessoa, era uma pessoa do mundo. E consigo ver isso quando falamos dele aqui, como também vejo falarem dele na Suíça, como vejo falarem dele em Estocolmo, como vejo falarem dele em Portugal. É um cidadão do mundo e acho que não se pode reduzir o Evaristo às coisas dele, porque ele não era assim. Essa pessoa não era o Evaristo. Essa era de toda a gente. E eu, em particular, sempre tive no Evaristo não só essa pessoa de teatro que eu admiro. Tinha um amigo e falávamos as coisas mais íntimas. Falávamos até destas questões que eu também trabalho, que tem a ver com questões de identidade de gênero, de sexualidade. Então eu sinto que o Evaristo era mesmo uma pessoa com um coração tão enorme e conseguiu isso fazer com rigor. Por exemplo, quando vi ele trabalhar, sair de lá, senti, até podia pensar que o Evaristo pode ser queer, porque trabalhou, sim, queer, porque o que é ser queer? É ser esquisito. Evaristo era esquisito. Então senti que ele trabalhou a obra e me revejo. Não teria hoje esse discurso, por exemplo, que vejo o mundo inteiro, de que há uma apropriação, só os queers é que têm que trabalhar as obras dos queers. Então, o Evaristo me confronta até com essa realidade. Eu digo, ele conseguiu dar voz ao amor de duas mulheres lésbicas e uma personagem que não ficamos discutindo se é trans, se não é, qual é a identidade de gênero, se era para se esconder da sociedade. Eu senti que ele trabalhou isso tão bem. Então, é muito difícil falar dele. O Sr. Evaristo também foi o orientador, acho que foi um dos últimos estudantes que ele orientou do Mazir também. Bom dia a todos. O que dizer? Eu só tenho a agradecer, dizer que fui uma pessoa sortuda por ter acionado a professora Evaristo como supervisor no ato da minha formação. Eu me especializei em encenação e o professor Evaristo mostrou abertura para me dar a orientação para completar o meu trabalho de final de curso. E se eu tivesse que talvez descrever o professor Evaristo em uma só palavra, eu diria apropriação. Apropriação porque era uma daquelas pessoas que dizia assim, se ele envolve-se numa coisa, ele apropria-se da coisa, ou envolve-se ou não envolve-se. Então, envolver-se, ele estava 100% naquilo, ele apropriava-se, assumia a coisa como se fosse dele. Lembro-me que numa das vezes o professor Evaristo ligou para mim, depois de ter o meu trabalho avançado, eu acreditava que já havia concluído, eu estava a trabalhar numa perspectiva de encenação que tinha muito a ver com a questão da confluência, não é? Entre várias perspectivas de trabalho. Eu havia bebido um bocadinho da professora Maria Thalia sobre V-Pontes, depois aparece o Evaristo e traz o ritual de forma muito intensa, em que ele valoriza cada gesto, cada fala, cada ação, como um ritual. Há que dar atenção e tempo a isto. Então, numa noite ele liga, depois de ter me apresentado vários autores africanos, como Olissoink e os demais, ele liga para mim. Eu estava a trabalhar a questão do teatro sincrético, ele liga para mim e diz, Mário, não é teatro sincrético, é sincretismo no teatro. E eu já havia feito, praticamente avanço do meu trabalho. Eu acreditava que ia terminar. Eu só imaginar, quando alguém liga-te à meia-noite, é porque esta pessoa, não importa a hora, ela está a pensar, no que ele faz, ele está a pensar em si. E eu lembro que saí de casa, fui à minha férias, na altura eu vivia no bairro ferroviário, eu deixei os celulares, fui sentar, primeiro para pensar no confronto que esta nova abordagem traz a mim mesmo, e depois pensar
na pessoa que faz isso. Como é que o indivíduo, à meia-noite, tem disponibilidade de ligar para um estudante e dizer: olha, o que deve ser feito é isto, ou a linha de pensamento é esta, não aquela, porque esta pessoa tinha amor, esta pessoa não fazia isto só por ser trabalho, porque ele identificava-se com isto, isto era a vida dele. Então, quando recebi a notícia, depois de ter concluído o meu trabalho, começaram a vir memórias dos encontros com ele em aulas, dentro e fora da universidade, e só tenho a agradecer, porque hoje consigo fazer as coisas que tenho feito com mais segurança, porque tive um encontro com o professor Evaristo, e só tenho a agradecer mesmo. Obrigado. Vamos já terminar. Vou pedir só o professor Belmiro Rangir, é muito raro que esteja aqui. Acho que o último colóquio esteve com o professor, que nós fizemos com o professor Evaristo. Este aqui é o primeiro senhor. Sr. Belmiro. Obrigado. Eu só vou dizer duas ou três coisas. A primeira é que conheci o Evaristo em 1985. E a segunda é que a ciência cristã, o formato das artes, não deviam voar, mas as abelhas voam. Para mim, o Evaristo é essa abelha que nasceu num contexto de dificuldades, mas conseguiu voar. Obrigado. E para terminar essa fase de depoimentos, vou pedir o Evaristo no nosso trabalho. Bom dia. Bom dia a todos. Eu também não vou falar muitas coisas, talvez dizer que uma das coisas que o meu pai sempre fazia era desafiar as pessoas. Desafiar no sentido de haver um melhoramento naquilo que cada um está a fazer, desafiar no sentido de não ficar dentro de uma caixa e não pensar somente naquilo que está à nossa volta, mas voar e procurar outras formas de fazer as coisas, outras formas de ver a vida, outras formas de fazer teatro, outras formas de fazer arte. Eu era uma pessoa do teatro, mas consumia todas as outras artes. Eu aprendi com ele que não é só o teatro, dentro do teatro tem outras coisas. E ele ia procurar em vários sítios para poder fazer a sua arte. Então, acho que eu só vou dizer, isso era uma pessoa que sempre lutava, como diziam, sempre discutia, a ideia dele de discutir ideias era para melhorar, era para sair da caixa, sair daquilo que a gente vive e procurar outras coisas. Então, isso. Obrigado. Obrigado. Ainda bem que aqui a Lucrécia. Em 2018, o professor Evaristo foi o nosso supervisor, nós fizemos desmascarado com a Rita. Sabe, a base do mesmo acontece. Saiu na nossa cidade de Salvador. É uma amiga minha também, para ver que estamos desmascarados. E fizemos essa peça. Graças ao professor Evaristo, ele me introduziu o teatro africano, mostrou a coleção de máscaras dele, contou umas histórias, a experiência dele com a fugia para Zambésia, a ligação dele com o cinema como ator, ele como guionista, como roteirista. Ele, enquanto professor Davi falou uma coisa aqui, eu tenho que registrar, eu escrevi ali, que na estética, quem produz a estética, vamos dizer assim, estamos na academia. Se nós falamos de estética de teatro comunitário, o professor Davi falou uma coisa muito importante, que o professor Evaristo, aquilo era arte. Não era a mensagem de primeiro lugar, não. Era como trazer essa mensagem. Acho que é por isso mesmo que ele foi muito bem sucedido nos projetos que desenvolveu. Acho a grande diferença que, para muitos os jovens são consultores, hoje em dia fazem projetos de teatro comunitário e intervenção. Especificamente, quem traz o professor Evaristo, ele era um chefe, era uma pessoa muito culta. Eu tive, felizmente, a sorte de conviver
na vossa casa. Por mais que não estivesse ninguém, eu me repetir as chaves no exemplar. Eu e a Maria, aventuras que fizemos com o Sr. Ivarista. Acho que até fomos chegando aí para a Zavala, para ver comida. O Sr. Ivarista nos mandaram a mala, pensava que eu não quero mais ver a vida, queria as fitas lá atendidas em Zavala. Os queridos mascarados, a minha dissertação de mestrado, eu tive a sorte de fazer trabalho de campo. Fui lá à Xananquira, fiz uma entrevista, mais de 3 horas áudio que eu vi. A minha dissertação, o professor dativo foi o meu oponente. Então ela vai falar. Isso aí realmente foi para se perceber que ele é muito alto e eu sou uma pessoa de altura normal. Bom dia a todas e todos. Eu começo por dizer que se eu estiver numa reunião e pedir a alguém para me representar e a reunião terminar cedo e passar a fugir, aliás, teria fugido, mas eu disse não é um colóquio qualquer, é um colóquio que reúne 2 motivos muito importantes. Hoje é Dia Internacional do Teatro, então eu disse eu vou passar fazer Feliz Dia Internacional do Teatro a todos nós, porque teatro é quem faz, quem participa fazendo, que é a plateia. E tirando os fazedores, os pesquisadores, os atores, nós, a plateia, somos também fazedores de teatro. Então, feliz dia para todos nós e queria por isso pedir uma salva de palmas. O segundo motivo que fez com que eu passasse é porque não é um colóquio qualquer, é um colóquio que homenageia Evaristo. Quem conviveu, quem não conviveu, só ouviu dizer, sabe que ele foi mais do que um professor de teatro, do que um ator, do que um realizador, e todas mais aquelas categorias que multifacetadas que o Evaristo representou. Então, eu passei mesmo para cumprimentar a família. Quando falo da família de sangue nuclear, mas também falo desta grande família, que é a família dos amigos, dos colegas que o Evaristo foi construindo, com tudo que ele era, com a sua profissão, com a sua rebeldia, a sua teimosia, aos que se apaixonaram por ele, por amor, aos que apaixonaram-se pela sua teimosia, então, cada pedaço daquilo que ele era fez com que essa família crescesse cada vez mais. Então, vou plagiar a professora Adamchi. Quando ele levantou e disse, eu só vou dizer, foram 2 outras coisas. E uma delas eu captei numa frase, já não me lembro da frase toda, mas ele disse, Evaristo é. Então, saímos daqui todos a dizermos Evaristo é, porque Evaristo não foi. Nunca será um foi, sempre será um Evaristo é. É no presente. E queria felicitar aos organizadores do evento, o nosso diretor do Departamento de Artes, o professor David, a nossa diretora de curso, os professores do curso de teatro, porque alguns não sabem, mas nós estaremos aqui nesta sala homenageando Manuela Pessoa, a nossa mamãe teatro. Não foi possível, mas ainda estamos nessa caminhada e em breve vamos realizar esse grande sonho que cada um de nós na ECA tem e prepara com a filha. E fomos conversando e dissemos, não, se não vamos homenagear a Manuela Soeiro, alguma coisa tem que acontecer. Eu confesso que não estava assim muito confiante. Ontem, quando falei com o chefe de departamento, eu disse, professor,
Eu sou linguista, sou das línguas e nós acabamos tendo reflexões muito profundas na relação com as outras áreas. Então, aí é que um pacto, né? Podemos fazer os lanches sobre isso. Passaram a convidar no teatro. Então, diretora, foi uma provocação, um sonho coletivo. Sim, vamos lá fazer a família, mas ocorreu agora um projeto de pesquisa em teatro moçambicano africano com o nome Solidarismo, e também um projeto de um prémio, também pode ser pesquisa, um prémio para ensinadores chineses em Moçambique com o nome Solidarismo. Acho que ela pode fazer esse nome com alguma distinção, temos aqui o mestre educativo, temos aqui o professor de Administração, temos aqui o professor de Administração, eu acho que não temos um grande teatro, não temos um grande maneira de subir, não faz sentido. Na literatura também temos um grande método, temos um e no teatro temos que ter um grande. Também se não tem grande para todos, temos uma maneira de subir, não tem ensinadores, administradores, um grande para dramaturgos, não sei. Entrei para teatro militar, Tem que ter um award. Enfim, muito obrigado, feliz dia mundial do teatro, a festa continua depois do cinza e em tantas outras salas. Obrigado a todos. Participamos do primeiro ano, segundo e terceiro, obrigado. Esse evento, o colóquio, o sociedade, daqui para frente de tudo ali, ok? Vamos à vontade, vamos estar na passada, vamos ver com a família, obrigado. Me filma então. O que achaste? O que achaste? Bom, O que achaste? foi bom. Foi bom. Senador. Olá, o que achaste do evento? Ih, moça! Sério? Olá, boa tarde. Achei o evento muito proveitoso. Tivemos mais conhecimento, aprendizado e pontos que a gente não sabia, acabamos sabendo. E daqui para frente vamos honrar o legado do Evaristo. Obrigado. Achei o evento muito bom. Em nada, corta essa. Sou satisfeito de ter estado lá, o evento foi top. Então vocês não viram, não? Houve um colóquio. Foi colóquio de quê? Houve um colóquio? Houve um colóquio? Achei muito bem. Pergunta a ele. Eu achei muito bom. É uma coisa muito importante. Além de ser algo que tem a ver com a academia em si, é a abordagem ou a temática que estava-se a tratar em si. Falar de Evaristo é falar de um indivíduo sonhador, com ideias próprias, sonhava muito. Tive o privilégio de trabalhar com ele como professor meu, na altura, não é? Como docente meu, de várias cadeiras. Depois, como profissional, já fora da academia, e como amigo também. Então, era um indivíduo muito carismático, com ideias próprias. Eu recordo no espetáculo que ele até estava a supervisionar, porque a ensinadora era a Maria. Recordo-me quando estava no processo de seleção dos atores, ele logo disse a Maria, a personagem X, a pessoa indicada para fazer o Armênio. Maria ligou-me com aquela dúvida, eu disse, cheguei lá, esse é o desafio.
E no dia que estivemos a conversar sobre o texto, né, porque era uma adaptação de uma autora sul-africana, ele, Evaristo, disse para mim: eu quero para você decorar isto em 3 dias, me trazer resultados nisto. E foi uma coisa, ele comigo só dizia: você há de fazer assim, não tem tempo para ti. E as coisas foram acontecendo e pronto, fizemos um ensaio aberto um dia num bar, até a autora estava cá. E foi uma coisa muito extraordinária, porque ele só chegou, ficou num canto, pediu uma taça de vinho e disse: miúdos, vão lá mostrar à autora o quão vocês transformaram a obra dela numa peça de teatro. Ela era extrovertida, mas muito profissional. Então, o colóquio para mim é um evento que veio a deixar, a dar ênfase àquilo que é a obra e aquilo que deve ser enfatizado dia após dia, aquilo que é a família do Evaristo, o próprio Evaristo, e aos fazedores das artes, principalmente aos novos ingressos. Falo dos novos ingressos nas artes, concretamente do teatro. É preciso conhecer Evaristo, é preciso conhecer as suas obras e pronto. Muito obrigado. Obrigado. De bandeiras africanas, que é a independência em Moçambique. Evaristo estava com 9 anos de idade e tempos depois iria ingressar no Tijuco, acho que em 1985. Estando lá naquele grupo, ele vivia uma parte daquilo que tinha sido a epopeia da conquista pela independência e ao mesmo tempo os desafios que se ofereciam, né? Os desafios da construção do homem novo, os desafios de alguns discursos que combatiam o obscurantismo, que isso acabava mexendo com aquilo que eram algumas das nossas práticas, que era, mais tarde viria-se provar isso, que era a paixão de Evaristo, o trabalho com os rituais, o trabalho com as nossas crenças. E para mim, ele contribuiu muito na perspectiva da sua autenticidade. Procurou trazer uma dramaturgia dele, muito moçambicana, assente na dramaturgia do corpo algumas vezes, no contar de histórias e em alguns rituais. Por exemplo, a forma como ele pegou o mapico, que é um ritual de iniciação masculina, e transformou numa peça teatral para chamar a atenção sobre os males da gay e juntar o contexto de um grande autor moçambicano. Nós matamos Country Music. Quer dizer, essa interdisciplinaridade que ele impunha nos seus trabalhos. Falo de interdisciplinaridade da arte. Essa parte você vai editar, não é que eu estou a gaguejar. Eu acho que esse é que é o legado. E eu gosto muito de teatro para a transformação social, que é teatro comunitário, teatro para o desenvolvimento. E eu gosto no sentido de que é teatro, tem estética, e muitas das vezes quando acontece as pessoas colocam a mensagem mais para frente e depois esquece o teatro está ali como adorno. Não, tem que ser o contrário, a mensagem tem que ser consequência. E com ele também, que trabalhamos muito juntos em muitos projetos, aprendi essa ideia de que primeiro vamos fazer o teatro e dentro do teatro vamos incorporar a mensagem. E a mensagem não pode mudar o rumo da história. A história é que tem que estar lá, vincada, e a mensagem tem que se incorporar. E esse é o maior legado que ele deixa. Eu conheci o Evaristo, conheci, vou falar de conhecer, conviver com ele, porque era impossível não conhecer, porque ele começou antes de mim, eu era fã dele. Eu conheci convivendo com ele de forma muito, muito, muito próxima, nos anos 99, quando ele ligou, me convidou-me para o festival, para a primeira edição do Festival de Agosto, em 99. E a partir daí desenvolvemos uma relação, chamamos para o grupo dele, eu fiz espetáculos com ele, convidei ele algumas vezes para ver as nossas peças e depois viemos nos encontrar aqui na academia. Tenho orgulho de, em 2009, eu fui estudar, fui fazer o curso de drama para mobilização comunitária na VITS. E quando estive lá, porque havia bolsas para Moçambique, disseram: ok, Dadivo, tu estiveste aqui, recebeste a bolsa, queremos dar bolsa a mais um moçambicano. Eu não pensei 2 vezes, liguei para o Evaristo Abreu, foi. E ele foi fazer o curso em 2010. Em 2011, quando ele volta para trabalhar, eu já era diretor do curso de licenciatura em teatro na UEM.
e senti-me honrado por poder lhe convidar para fazer parte deste grupo. E aqui trabalhamos juntos, tivemos muitas discussões, tivemos muitos debates, até a revisão curricular que culminou com a criação do terceiro ramo do teatro, que é teatro aplicado, que é teatro para mobilização comunitária. Sonhamos isto e andamos com isto e tantas outras coisas que fazemos juntos. Então, eu acho que Evaristo aqui é um homem de teatro com muitas saídas e essa capacidade que tinha de se envolver com muitas pessoas, trabalhar com muita gente, foi fazendo dele uma pessoa muito aberta. Hoje falamos de Evaristo, é difícil aparecer alguém que diga que não o conhece. E eu sou privilegiado nesse capítulo porque convivi muito com ele e partilhei muitas experiências profissionais e acadêmicas por aí adiante.